Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo de palavras e eu gostaria de estar lendo com vocês lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1 ao 4, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. Irmãos, todos nós conhecemos a vida de Samuel, a vida de Ana, que era estéril e que ela pediu por tanto tempo a Deus um filho e Deus concedeu dando Samuel. E como uma forma de gratidão, assim que o menino desmamou, ela foi levar a sua oferta ao templo e entregou seu filho para servir ao templo. E ela entregou ao sacerdote Eli. E aí o que me chamou a atenção é que o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 12, a Bíblia fala sobre os filhos de Eli, que eles eram porém filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. E no versículo 17 diz que era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E aí que me chama a atenção é que no meio de um lar em que havia iniquidade, em que havia práticas pecaminosas, Samuel se fez reto e íntegro perante o Senhor. Ele cumpriu o seu objetivo, que era fazer as coisas que o Senhor mandou com que ele fizesse, em aprender mais de Deus, em buscar mais de Deus. E Eli, por ele não conduzir o seu lar corretamente, não obedecer à voz de Deus, não seguir aquilo que Deus tinha falado com ele, ele colheu um grande fruto mau. Ele colheu, teve uma colheita dele foi péssima, porque ele foi achado, a destruição veio em cima do seu lar. Tanto que os seus sucessores, quem sucedeu ele como profeta, como sacerdote, não foi ninguém da linhagem dele. Quem sucedeu ele como profeta, como sacerdote, foi Samuel, porque Samuel se fez agradável perante Deus. E aí Deus foi falando através, ardendo no meu coração sobre a lâmpada de Deus que estava prestes a apagar. E Deus ardendo. E às vezes eu deitava na minha cama e Deus falando comigo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel ouviu a voz de Deus. E aí eu comecei a perguntar: Senhor, que lâmpada é essa? E aí estudando, eu aprendi que a lâmpada que iluminava o templo naquela época era um candelabro, e ele tinha vários braços, e em cada braço tinha uma lamparina. E o que abastecia esse candelabro era azeite puro. E aí lá em Mateus, a Bíblia nos fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A igreja, a noiva de Cristo, é a luz do mundo. E aí aqui no templo, esse candelabro era importante que ele estivesse sempre aceso, porque representava a presença de Deus. E como a presença de Deus, a lâmpada estava prestes a acabar, quer dizer que a presença de Deus estava prestes de se retirar dali. E aí Deus falava no meu coração: filha, a minha presença está prestes a ser retirada do mundo. Porque Jesus está às portas batendo, Ele está prestes a voltar. E Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a luz do mundo. A noiva de Deus já não vai estar mais aqui, porque vai ser arrebatada. Vai subir, vai se encontrar com Jesus. Vai ser retirada a noiva no arrebatamento. O Espírito Santo já não vai se fazer mais presente. E é por isso que é necessário nós termos o nosso azeite. Como a palavra de Deus diz em Mateus 25, sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes saíram a encontrar o noivo e levaram as suas lamparinas acesas e o azeite reserva.
As loucas até tinham suas lamparinas acesas, mas elas não tinham azeite reserva. E tardando noiva, todas elas adormeceram. Só que de repente ouve-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas ficaram desesperadas porque suas lamparinas estavam apagadas. E elas sabiam que sem as lamparinas elas não poderiam encontrar o noivo. Glória a Deus. E aí elas foram e pediram às prudentes: dá-me um pouco do seu azeite. E elas disseram: não, porque senão vai nos faltar. Então vai aos que vendem e compre azeite para vocês. Só que enquanto elas foram ao encontro de buscar os seus azeites, o noivo chegou. E as 5 prudentes que tinham suas lamparinas acesas entraram com o noivo. Depois chegaram as loucas e começaram a bater na porta: abre-nos a porta, Senhor. E o noivo falou que eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Como que anda a sua lamparina? Você está sendo luz, você está sendo sal da terra. Você tem um azeite para que quando o noivo chegue não te ache em falta? Isso é muito sério, igreja. Porque no meio de um ambiente em um mundo em que só se fala em doença, em que só se fala em crise econômica, em que o pecado é lícito, tudo e várias coisas estão sendo praticadas, tudo contra a palavra de Deus. Como nós, como noiva de Cristo, temos nos comportado? Será que temos sido igual Samuel, que estava no meio de um lar que estava sendo contrário às práticas do que Deus mandava, e ele se tornou íntegro, ele se tornou reto perante Deus, ele priorizou a palavra, aquilo que Deus instruía ele a fazer? Será que nós temos sido igual a ele? Porque ele não ouvia mais a voz de Deus. E ele colheu. Destruição veio para o seu lar. Mas se você estiver na prática do pecado, eu quero te dizer que ainda há tempo para você se consertar. Ainda há salvação para ti. Mas venha depressa, porque o noivo está às portas. E Samuel foi até Eli e falou: eis-me aqui. E aí ele falou: eu não te chamei. E aí Samuel voltou na sua cama para dormir novamente. E aí ele ouviu de novo: Samuel, Samuel. E ele foi de novo até Eli. Ele: não te chamei. E até que o Senhor chama ele pela terceira vez, ele vai de novo a Eli. Ele entende que é Deus que queria falar com ele. E ele fala: é o Senhor Deus que quer falar contigo. Quando ele te chamar de novo, diz: eis-me aqui que o teu servo te ouve. E aconteceu que Deus chamou de novo Samuel. Só que dessa vez ele respondeu diferente: eis-me aqui que o teu servo já te ouve. E aí Deus começou a palestrar com ele. Eu fico imaginando aquela madrugada de glória em que Samuel conhecia a Deus, ouvia a voz de Deus. Porque é muito gostoso, irmãos, quando Deus fala conosco. Só que Eli já não ouvia mais a voz de Deus. E quando amanheceu, ele teve que ir até um menino e perguntar: o que Deus te falou? Me fale e não me esconde nada. E ele teve que ouvir da boca do menino aquilo que Deus queria falar, tratar com Eli. E nós devemos, irmãos, sempre priorizar ouvirmos a voz de Deus. O mundo é barulhento, os problemas são barulhentos, a nossa limitação, o nosso eu é barulhento. Mas que a gente venha calar essas vozes e ouvirmos a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco, em um mundo em que não se ouve mais a voz de Deus. Antes que a presença de Deus seja retirada da terra, vamos ouvir Deus. Vamos ler a palavra, vamos praticar a palavra, para que quando Jesus vier buscar a sua noiva, possamos sermos santos, sermos limpos. E a palavra de Deus, quando fala para nós sermos santos, não quer dizer que nós somos perfeitos. Mas santos, eles podem até cair, eles podem até pecar, mas eles não permanecem naquilo. Pelo contrário, eles procuram se santificar, eles procuram não praticar novamente.
E é isso que Deus veio para alistando no meu coração. Dê ouvidos à voz de Deus. Igual ontem eu fui no culto e o pastor falou, sabe qual é o primeiro mandamento? Ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus. Então nós devemos ouvir. Em Provérbios mesmo diz que o ouvido prova as palavras, como a boca o paladar. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve. E assim ouvirmos a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que a gente venha se encher de Deus, buscarmos a Deus, orarmos, nos santificarmos, lermos a Bíblia. E toda vez que ler, falar assim, o que eu posso mudar? O que eu posso praticar? Deus me ensina, me ajude a ser melhor do que eu fui ontem. Que eu venha ser mais reta perante Ti. E aqui no 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 19, diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Quando você é cheio da presença de Deus, quando você ouve e pratica as coisas que o Senhor te manda, as suas práticas, a sua atitude é diferente a ponto de que todos ao seu redor percebem que Deus é com você, que você tem a presença de Deus, que possamos nos analisar todos os dias. Examine o homem pois a si mesmo, nos examinarmos, procurarmos nos voltarmos nosso coração a Deus, para que nós possamos praticar a sua palavra e que a presença dele venha ser manifesta através das nossas atitudes e em tudo que nós fizermos venha ser para a glória de Deus. Que comais, que bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Não sei a hora do que você está vendo esse vídeo, mas eu quero te convidar. Ora a Deus. Fala, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor, ouvir a Tua voz como eu acabei com o tempo deixando de ouvir, eu quero voltar a ouvir todos os dias. Eu quero sentir a Tua presença todos os dias, quero voltar ao primeiro amor, te buscar mais, quero me limpar mais, me santificar mais, me separar mais, porque eu quero um dia me encontrar contigo. Porque ainda há esperança, ainda há tempo de eu me arrepender, de eu me reconhecer como falho, como dependente de Ti. E eu permito que o Senhor mude e transforme a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Que eu venha ser achada graça diante dos Teus olhos. Que o Teu sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, venha me purificar de todos os meus pecados, porque eu sei que a morte dele não foi em vão naquela cruz, mas foi pelos meus pecados, foi pelos meus erros, e por isso que hoje eu me encontro aqui, reconhecendo que sou falha, que sou pecadora. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, toma a minha vida, me purifique. Aleluia, glória a Deus. Que eu venha praticar a Tua palavra, que a Tua palavra venha me transformar, me confrontar, me ensinar a ser melhor todos os dias. Me transforma de dentro para fora, transforma o meu coração, a minha mente, para que as minhas práticas venham a ser mudadas, que o meu falar venha a ser mudado, que o meu pensar venha a ser mudado. Que eu venha dar ouvido à Tua palavra, às Tuas leis, os Teus mandamentos. Ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tens para comigo. Deus não nos chamou para sermos igual a todo mundo. Deus nos chamou e nos separou para fazermos a vontade dEle. Que possamos ser luz no meio das trevas, iluminar por onde passarmos. Amém? Fica na paz de Cristo e que essa palavra possa se edificar o teu coração. Amém?